Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protec. Então vamos lá, pessoal. A gente vai observar a partir de agora alguns detalhes de como abrir. Então o que eu trouxe para vocês na aula de hoje? Eu não vou mostrar uma abertura como, por exemplo, eu piso aqui, boto a mão aqui, joelho no chão e joelho para trás. Não. A gente vai ver várias mecânicas, vários detalhes de como a gente se posicionar aqui, várias mecânicas que ajudam a gente a abrir e nos manter em segurança, e daí, a partir daí a gente vai construindo as nossas aberturas de guarda. Eu acredito muito nisso no jiu-jitsu, né? Eu digo que a melhor passagem de guarda é a passagem Frankenstein, que é um pedacinho de cada passagem eu vou montando a minha. E no jiu-jitsu é assim. Toda posição que eu começo a fazer, o André identifica e já começa a anular. E muitas vezes eu tenho que trocar para outra. Depois eu volto para essa, depois eu vou para uma outra situação. E conhecendo as mecânicas e as alavancas, fica mais fácil de eu compor soluções. E se eu fico sempre decorando, pego aqui, pego lá, viro para esse lado e empurro para trás. Aí a hora que eu perco um desses contatos, eu não sei mais o que fazer para arrumar. Quando eu entendo o porquê de cada pegada, de cada etapa, fica mais fácil de eu construir soluções, tá bom? Então vamos lá. Galera, uma analogia que eu faço sempre é que o guardeiro é um predador de emboscada e o passador um predador de caçada. Então, o predador de emboscada, ele vai criar armadilhas para mim. Pode abrir a guarda, André? Vai criar armadilhas para mim. Eu posso olhar a guarda dele como um monte de armadilha que está tentando fazer com que eu entre para ele me atacar. E utilizando desse conceito aqui para trabalhar a abertura de guarda, a gente pode olhar o quadril dele, essa mecânica aqui, como uma armadilha de urso, aquela que quando a gente pisa dentro ela fecha em volta da perna ou do braço, né? Que ela trava e machuca bastante. E eu posso olhar essa como a principal armadilha do meu adversário, né? A gente sempre ouve falar muito que o jiu-jitsu é quadril, então a articulação do quadril dele é a articulação mais forte. Para ele fazer um bom triângulo, ele vai ter que fechar o quadril muito perto aqui do meu tronco, do meu braço junto. Para ele fechar um bom armlock, ele vai ter que fechar o quadril em volta do meu ombro. Para ele fechar um bom estrangulamento em mim, ele tem que conectar o quadril dele no meu tronco para ele ter controle de espaço, de distância para estrangular. Né? Para ele fazer uma boa raspagem, ele vai ter que projetar o quadril em cima de mim ou rotacionar o quadril. Então ele vai exigir do quadril o tempo inteiro. E da mesma forma que a gente trabalha aquele conceito de diamante por baixo, ou seja, o André conectar o cotovelo aqui no joelho e não deixar eu entrar nesse espaço aqui, para manter a defesa de guarda, eu também trabalho da mesma forma por cima. Então toda vez que eu estou lutando com o André e o quadril dele se aproxima do meu tronco, fecha a guarda lá, aqui, fechou? Está próximo, está colado no meu tronco, ele tem condição de me oferecer risco. Seja de raspagem, seja de ataque, ele começa a escalar o quadril perto do meu pescoço, perto do meu ombro, ele vai ter várias opções de ataque. Então, imagina uma armadilha de urso, volta lá, André. Uma armadilha de urso, eu nunca quero passar por dentro dela porque é perigosa, eu sempre vou buscar passagens pela lateral, né? Vou tentar passar por fora ou por baixo dela. Mas tem vezes que eu não estou conseguindo achar esse espaço de passar pela lateral, eu vou ter que passar por dentro, como no caso da guarda fechada, né? Então, toda vez que eu entrar aqui, tem risco de fechar a armadilha e me pegar e me travar de alguma forma. Então, já que eu tenho que passar por dentro, como é que eu vou fazer a manutenção de uma armadilha de urso? Imagina que eu sou caçador de urso e eu preciso fazer a manutenção dessa armadilha. A primeira coisa que eu vou fazer é bloquear ela para ela não fechar em mim. Se eu preciso de uma das mãos, eu vou bloquear com o quadril para utilizar a minha mão. Se eu vejo que o meu joelho está escapando da armadilha e ela vai fechar, eu já vou bloquear com o meu cotovelo, com o meu ombro. Então eu trabalho sempre para manter essa armadilha aberta para ela não fechar em mim, principalmente não fechar em lugares perigosos que podem me gerar ataque. Se a gente entender essa dinâmica aqui, fica muito mais fácil a gente compor o nosso jogo, né? Por exemplo, eu vou passar uma guarda assim, ó o risco que tem aqui. Agora, se eu estou com o meu cotovelo lá no quadril dele, se eu estou com a minha pegada por dentro, ataca aí, André. Muito difícil de ele me gerar ataque aqui. Se eu estou... Fecha a guarda aqui. Se eu estou lutando com o André aqui, quadril dele livre, minhas duas mãos lá na frente. Tá com o armlock aqui, André? Subiu, atacou. Volta lá.
Se eu tiver aqui, ó, tá com triângulo, ó como ele chega bem, certo? Volta lá. Então, se o quadril dele estiver livre, ele vai chegar bem nos ataques. Agora, se eu mantenho um cotovelo por dentro, pelo menos, ó, ataca o armlock aqui, André? Pode atacar. Não, armlock, nesse braço aqui, né? Isso, tenta chegar no armlock. Ó, não chega. Triângulo, não chega. Omoplata, não chega. Tá vendo? Porque eu estou utilizando meus cotovelos como barreira para controlar a armadilha de urso, tá bom? Então, o primeiro detalhe é esse, né? Um conceito um pouquinho demorado, mas é legal para a gente entender. Eu sempre vou controlar as pernas dele para não fechar livre em mim. Então eu estou sempre trabalhando aqui. Eu gosto de fazer pegada de calça, porque posso fazer na faixa também, mas a faixa movimenta muito, a calça movimenta menos. E mantenho o meu cotovelo por dentro. O André foi tentar um ataque lá em mim. Vai lá, André, tenta um ataque. Abriu, fecha a guarda de novo. Ó, já não fecha mais. Tô vendo que o meu cotovelo tá perdendo força, ó, já vou entrar o joelho. Sempre vou manter o meu cotovelo, meu joelho, meu ombro, minha cabeça, sempre controlando essa armadilha aqui, certo? Um outro ponto que a gente vai observar também é na postura. Toda vez que eu estou aqui mais perto do André, tá mais fácil para ele gerar ataque em mim, para ele tentar estrangulamento, triângulo, raspagem. Eu estou dando mais peso para ele, estou com a minha postura para ele. Então, se eu mantenho a minha postura aqui, é mais difícil de ele me atacar, certo? E um detalhe importante aqui, pessoal, isso aqui eu aprendi com o mestre Rickson, né? Quanto à postura. Se o meu joelho... Levanta um pouquinho, André, por favor. Se o meu joelho está muito fechado, dificilmente o adversário vai quebrar minha postura para frente. Eu tenho muita base aqui de controlar o quadril, mas eu tenho menos base para as laterais. Se o meu joelho está muito aberto, é difícil de me derrubar para os lados, minha base está boa. Agora para frente, a minha postura quebra mais fácil. Vamos lá, André, de novo, fecha a guarda em mim aqui. Então, se eu aprendo a controlar a minha postura no quadril, puxa minha lapela aqui para quebrar a postura, André, pode puxar, pode fazer força. Dificilmente ele quebra a minha postura se eu tiver esse controle de quadril aqui. Toda vez que ele me puxa, se eu ficar parado, eu vou indo lá para frente. Agora, se ele me puxa, minha cabeça sobe reto aqui, puxa lá, pode puxar, pode fazer força. Eu consigo sempre manter a base, consigo abrir a guarda com facilidade por causa da minha postura. Então, o exercício de subir, ó, esse movimento, não para frente, para cima. Certo, pessoal? Vamos lá? E toda vez, fecha a guarda, e toda vez que eu faço uma postura para eu abrir a guarda, é comum o aluno fazer isso, ó, botar a perna de base e empurrar a outra perna, mas eu mesmo estou travando a perna dele. Então, se eu faço uma postura de base para eu ficar mais alto, eu vou empurrar do lado que eu estou com o meu joelho no chão, abrindo aqui. E lembra da armadilha de urso? Ela pode fechar a qualquer momento. Então eu rapidamente já venho posicionar o meu joelho por cima para evitar que ela feche de novo aqui, certo? E um último detalhe que a gente vai ver quanto à abertura de guarda é sobre a altura da guarda dele. Então se o André fecha a guarda bem alto, escala bem a guarda lá em cima, e eu vou trabalhar uma abertura de guarda de quadril, ó, pegando na faixa, caminhando meu quadril para... Mantém fechada, tá, André? Mantendo meu quadril para trás, mantém fechada. Lá em cima. Ó como difícil de abrir, como eu estou criando espaço, mas não estou abrindo. Por quê? Porque a guarda dele está muito alta. Eu quero fazer pressão com o quadril, a guarda dele precisa estar no meu quadril. Então, se eu consigo manter a guarda... Mantém fechada, bem forte. Se eu consigo manter a guarda dele no meu quadril, ó, não está subindo na minha costela, está lá no meu quadril, e eu começo a projetar o quadril para trás, ó, fica difícil de ele manter. Volta lá, André. E aqui um detalhe legal para abrir a guarda, ó, caminhei para trás e agora eu vou rotacionar o meu quadril. Ó. Da mesma forma que a gente faz o sprawl girando o quadril, aqui da mesma forma, eu fazendo a pegada, controlando ele, posso controlar a calça, posso estar uma mão lá controlando o tronco, a outra na calça, eu vou para trás ó, e giro meu quadril. Só que se ele tiver com a guarda alta, não vai ter esse efeito,
Então eu preciso fazer que a guarda dele venha para o meu quadril. Vou lá atrás, abriu. Abriu, já venho rápido espetar o joelho, controlar a armadilha de osso. Certo, pessoal? Então a abertura de guarda, pode voltar. Deita aqui, André, por favor. A abertura de guarda aqui, nessa posição, a gente pode fazer de várias formas, né? Como, por exemplo, perna de base de um outro, empurrando o joelho para o chão. Posso trabalhar aqui, levando a guarda para o quadril, caminhando lá atrás. Posso trabalhar com as duas pegadas aqui, caminhando lá atrás também. Existem várias formas de fazer. Um detalhe quanto à base, pessoal. Isso aqui é interessante também. Eu, às vezes, mato a manga dele quando eu quero botar o meu pé de base. Mas eu posso fazer isso com a mão dele livre também. O que que acontece? Se eu boto o meu pé de base, repara que o meu joelho está na mesma linha do meu pé, do meu calcanhar. Se o André começa a puxar meu pé aqui para ele, ó, provavelmente ele vai levar e vai me incomodar, certo? Agora, se eu boto meu pé de base e o meu joelho à frente da linha do meu calcanhar, olha a angulação que está a minha perna. Puxa lá, André, meu pé. Pode puxar com força. Pode puxar por fora, por dentro. Estão vendo? Eu consigo manter uma base mais sólida. E enquanto ele está desperdiçando uma mão lá, aonde ele não vai conseguir nada, eu já venho abrir a guarda e já venho espetar meu joelho. Então, essa angulação de perna também te permite posicionar a perna sem ter tanto risco de ser capotado ou de o adversário puxar a perna na direção dele, tá bom? Então a primeira parte da aula a gente vai mostrar esses conceitos para os nossos alunos, para eles entenderem essa movimentação e esses detalhes da guarda na altura do quadril, do cotovelo por dentro, da postura, das pegadas. E aí a gente vai agora para a segunda abertura de guarda, onde a gente vai trabalhar a abertura que é utilizada na São Paulo Pass, né? A gente não vai ver a passagem completa, mas vai ver que a gente pode abrir a guarda desse jeito para avançar ainda dentro daquele conceito de evitar um jogo mais moderno de birimbolo, de guarda-x, de one leg, né? Então imagina assim, eu sou um coroa, tenho 40 anos, aí eu vou lutar com o André, gurizão, birimbolador, tem um jogo muito ofensivo de movimento, pô, vou ter dificuldade de acompanhar ele, então eu vou tentar fazer os meus movimentos que dê mínimo de espaço para ele. E essa abertura da São Paulo Pass é um tipo desse movimento que dá pouco espaço para o nosso adversário. Só que eu quero chamar a atenção para um detalhe, pessoal. Essa movimentação, ela é eficiente, mas quando você realmente domina a posição. Então a gente vai trabalhar ela hoje, vocês vão estudando, vão lapidando ela, mas ela só vai realmente ter segurança a hora que você dominar bem ela. Mas a hora que você dominar, vai ser muito difícil de alguém te oferecer risco nessa posição. Eu digo isso porque a maneira como eu me exponho nela, eu gero bastante condição de ataque. Mas se eu consigo anular esses ataques, fica muito fácil de abrir a guarda e de executar a passagem a partir dali, tá bom? Vamos lá? Pode estar com a cabeça para lá, tá, André? Por favor. Pessoal, então tem várias formas de fazer essa técnica. Pode fechar a guarda. Eu vou mostrar para vocês algumas maneiras, né? Eu posso fazer prendendo o braço do meu adversário e aí eu vou transferir o braço dele lá para o outro lado, ó. Então eu posso jogar minha cabeça lá em cima do ombro dele, suspender o meu quadril e trazer o braço dele para eu segurar com a outra mão. Pronto, né? Levanta um pouquinho assim, estou pegando a mão dele aqui embaixo, puxando para o outro lado. Essa é uma maneira de fazer. Volta lá, André. Posso também, quando meu adversário é muito mais forte que eu, tá difícil de eu levar a mão lá para baixo, eu posso também caminhar com ele, subir aqui e vir caminhando com ele, ó, para eu entregar a mão lá para o outro lado. E aí eu faço o corpo dele passar por cima da mão. Posso também trabalhar com a lapela. Ele está aqui fazendo pegada em mim, de lapela, querendo me segurar. Aí eu faço uma pegada de pano. Olha como eu faço. Palma da mão virada para fora, polegar para baixo e sobrando pano. Porque lá no final, quando eu dou a volta, né, eu vou entregar assim. E aí eu tenho espaço aqui para eu pegar. Se eu faço a pegada assim,
lá no final do movimento fica difícil de entregar e de passar a mão. Então eu já faço desse jeito. Da mesma forma, jogo a pressão lá em cima, faço o quadril dele levantar, transfiro a lapela para o outro lado e venho para cá. Esse é o cenário ideal. Eu estou com o braço do André preso do lado que eu quero fazer a abertura de guarda. Então daqui eu posso fazer as aberturas de guarda anterior, por exemplo, vir botar para o chão, já iniciar a passagem a partir daqui, certo? Ou posso fazer a São Paulo Pass, né? Que é o quê? O André está com a guarda fechada, mantendo a pressão. Agora o que eu vou fazer? Eu vou caminhando para o lado e vou quebrar o meu quadril, ó, em cima dele, certo? E aqui é que eu falei para vocês quanto à exposição. Meu braço aqui, ó, tá esgrimando o André. Então, se eu tiver solto, ele empurrar minha cabeça, ele pode jogar aquela perna lá por cima e vir para a omoplata, certo? Agora, se eu controlo o quadril dele, tenta a omoplata aí, André. Ó, e já abriu a guarda para eu trabalhar a passagem. Então, a questão é de que maneira eu posturo e travo ele aqui. Outra coisa, a minha base, né? Eu tô sem muita base lá para trás. Se eu fico solto aqui em cima, me roda para lá, André, tem chance dele jogar para cá, raspar e começar a montar. Então aqui eu jogo botando bastante pressão pro chão. Joga para lá, André. Como é difícil dele jogar. E aí eu venho forçando a abertura de guarda. A abertura de guarda eu posso fazer, como eu trabalhei aqui com a mão, galera, a mão sempre com controle. Se eu empurrar sem controle, o André pode abrir a perna e vir fechar um triângulo em mim. Abre lá, André, e vir fechar um triângulo, ó. Certo? Volta lá. Agora, quando eu estou controlando, seja pegada por cima, tenta o triângulo, André. Ó, controlei. Ou pegada de calça, tenta o triângulo, ó, estou controlando a perna dele, já vou evoluir para a passagem. Então, tendo bom controle, a tentativa de triângulo dele me ajuda a chegar onde eu quero, tá bom? Então, posso abrir com a mão, posso também vir com o meu pé por cima, forçar a abertura, ou em alguns casos eu venho caminhando aqui, mantém fechado, André. Venho caminhando e eu forço o meu quadril, ó, com o meu quadril forçando, eu faço a abertura e venho passar por cima. Daqui, uma vez que eu abrir, eu posso avançar para meia e passar colado aqui de meia guarda. Eu gosto bastante de passar assim. Ou eu posso abrir aqui, já trabalhar de gancho por cima e já passar direto por cima do meu adversário, tá bom? E uma maneira, uma variável dessa posição, porém um pouco mais arriscada, é sem o braço dele preso. Então tem muita gente fazendo essa técnica hoje em dia e fazendo com perfeição. Mas eu aviso sempre vocês que é um pouco arriscada, porém funcional. Arriscada até você pegar o controle dela, funcional a partir daí. Então precisa de bastante treino, bastante experimentação para realmente dominar esse tipo de passagem pelos riscos que ela tem. Então não consegui envolver o braço do André, ou envolvi, mas ele conseguiu escapar da mesma forma. Prendi o quadril do meu adversário e venho quebrar o quadril para cá, mantendo o quadril dele preso. Posso fazer passando a lapela do mesmo jeito ou mesmo sem a lapela, só abraçando, tá? E aí daqui de novo, vou caminhando para cima dele, forçando para abrir. Uma vez que abriu, posso passar direto ou posso avançar para meia guarda, né? E dali executar a passagem. Ou ainda, vou fazer aqui para o outro lado. Ou ainda, sem pegar lapela nenhuma. Só abracei o quadril dele e vim quebrar o quadril para cá, mantendo a base bem sólida e o quadril dele dominado. Tenta atacar a omoplata aí, André. Ó, boa. Tenta atacar triângulo. Tenta me raspar. Boa. Aí a gente vai achar o equilíbrio. Toda vez que eu tô aqui nessa base e o André começa a me jogar para lá, eu preciso rapidamente reposicionar. Não posso ficar de lado. Aí quanto mais eu conseguir botar a coxa dele no chão, mais trazer ele para cá, mais difícil de ele me gerar risco. Tenta movimentar aí, André. E aí daqui eu venho fazer a abertura e começo a avançar para a passagem de guarda. Certo, pessoal? Feito isso, então, a gente viu agora mecânicas de como abrir a guarda de joelho e vimos a abertura de guarda da São Paulo Pass, uma posição que eu não domino tanto, não
não utilizo tanto ela no meu jogo, mas tem alguns alunos meus que fazem muito bem, e vários atletas de nível mundial que fazem, como Léo Leite, o Ciborgue faz muito essa posição, o grande professor Barbosinha faz ela com uma maestria. Então é uma posição muito forte, mas como eu falei para vocês, exige pressão, exige bastante controle. Também é o tipo de situação legal para você mais pesado fazer em adversários mais leves, até pela questão dos birimbolos, das guarda-X, one leg, como a gente falou antes, e é uma posição funcional, salvo os riscos que a gente alertou você agora na aula. Você acabou de assistir um pequeno corte das aulas exclusivas da metodologia BJJ Protec. Se você quiser receber toda semana aulas novas da nossa metodologia, venha para a BJJ Protec e seja um dos nossos assinantes.